Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha saudação a todos os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Hoje é terça-feira, estamos aí há 4 dias do nosso 8º Congresso Feminino da Igreja Evangélica Cristo Vive. Neste próximo sábado, dia 29 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, a Igreja Evangélica Cristo Vive vai receber centenas e centenas de mulheres de Deus, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados do Brasil, para o seu grande momento anual, que é o Congresso da Mulher. O tema será: Mulher, qual é a tua visão? Nós estamos muito desejosos, e eu em particular, num clima de expectativa muito grande, porque deste momento, a palavra profética nos diz que haverá uma grande mudança. Pessoas começarão a viver, mulheres de Deus em particular, de forma ousada, corajosa, determinada e certamente com coragem para viver e com força para vencer. O nosso congresso é aberto. Qualquer denominação, com ou sem denominação, mas se há uma mulher do outro lado da televisão que diz: eu quero me envolver com o reino, eu quero me envolver com a igreja, eu quero me envolver com a palavra, eu quero crescer, eu quero ser uma mulher de visão, eu quero ser uma autoridade espiritual, eu quero ser uma conselheira, eu quero ser um instrumento de Deus nesta terra. Pois bem, no próximo sábado, dia 29, nós vamos realizar este 8º Congresso Feminino. Mulher, qual é a tua visão? E pense comigo, o momento que nós estamos vivendo é tão importante, porque a sociedade está fragmentada, as bases econômicas sofridas, o desemprego campeando, muitas pessoas totalmente impotentes perante a vida. Surge então uma voz que diz: este é o caminho, que é receber a visão de Deus para a vida. E neste sábado, certamente há um lugar para você. Pastor, eu sou um homem, um chefe de família, eu posso participar, o congresso é aberto. O que o Espírito tem a dizer é para o mundo inteiro. E você pode participar. Ligue para nós, 30 17 90 90. Nossas bispas darão informações e venha participar do 8º Congresso Feminino. Ele é dedicado à visão da mulher, mas ele é aberto à família de Deus, independentemente da sua denominação, ou mesmo você que não tem ainda um lar, uma família espiritual, você deve participar. 30 17 90 90, as nossas bispas lhe darão todas as informações. 8º Congresso, sábado, 29 de setembro, mudança de vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Por uma inspiração do Espírito de Deus, eu gosto de me sentir um instrumento de Deus. Eu gosto de me sentir usado pelo Espírito Santo. Eu gosto de sentir na minha mente e no meu coração que as minhas cordas vocais, a minha vida é usada pelo Espírito Santo para Deus dar voz à sua voz nesta terra também. E por uma inspiração, o Senhor me disse: Miguel, fale às pessoas da televisão e da rádio sobre esta palavra, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu vou repetir. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós começamos a falar deste assunto ontem e eu creio que ele tem que repercutir no coração, especialmente daqueles que acompanham diariamente, e para você que ligou o seu televisor, a sua estação de rádio hoje,
Porque existem aqui alguns detalhes muito importantes. Primeiro, o apóstolo São Pedro disse que nós temos que estar sempre preparados. Eu queria correr uma maratona, mas eu não estava preparado para correr 42 quilômetros. Eu me preparei para meia maratona. Então, você não estava preparado, não conseguiu terminar. Eu queria nadar 10 quilômetros, mas eu me preparei para nadar 1 quilômetro. Eu não consegui passar do 3º quilômetro. Você não estava preparado. Você sabe que as coisas de Deus exigem este preparo. Há um crescimento. O apóstolo São Pedro disse, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. A vida espiritual, ela é uma vida, é como subir uma escada. Você vai subindo degrau a degrau. Sabe como é que Paulo diz aos Coríntios? De glória em glória. De glória em glória. Nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito na imagem de Deus. Então, é de glória em glória, é de mensagem em mensagem, é de culto em culto, é de ensinamento em ensinamento, é de sermão em sermão. E a Bíblia diz que quando a pessoa começa a sua vida espiritual, é como um infantil, é como uma criança, ela bebe leite. Mas depois, com a habitualidade, a perseverança, o estudo da palavra, a pessoa deixa de ser criança e passa a ser maduro, passa a ser adulto. Logo, ela não se alimenta mais de leite, porque senão ela permaneceria uma criança. Ela tem que se alimentar de alimento sólido. Ela tem que conhecer as doutrinas, ela tem que conhecer a sua predestinação, a sua eleição, a soberania de Deus. Ela tem que conhecer as bases do cristianismo que estão contidas nas 14 epístolas de Paulo. Paulo chamou o evangelho da incircuncisão. Ele diz, como a Pedro, o evangelho da circuncisão, da lei aos judeus. E disse Paulo, eu não, eu vim para os gentios. Então, uma vez que você esteja sempre preparado, eu não posso estar de vez em quando preparado. Você sabe por quê? Todos os dias da minha vida, todos, seja pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, pessoalmente, tete a tete, olhos nos olhos, em lugares particulares, em lugares públicos, em lugares de grande agremiação de pessoas, sempre muita gente me pede sobre esta questão. Qual é a razão? Qual é a esperança? A razão da esperança que há na minha vida. Às vezes eu ando no shopping e sou abordado por pessoas. Apóstolo, eu vejo o senhor na televisão, ora por mim. Olha, está aqui o nome da minha esposa para o senhor orar. Eu tenho um problema com um filho. Então eles conseguem ver, as pessoas conseguem ver que há uma esperança na minha vida. Que eu estou transmitindo ao próximo. E eu me preparo há mais de 42 anos, todos os dias. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu oro ao Senhor, porque eu quero estar sempre preparado. Porque o pastor ou a ovelha, ela tem que estar sempre preparada, porque quando Pedro disse isso, ele disse para os pastores e para as ovelhas, porque há pessoas que precisam da esperança que há em mim. Ou seja, há pessoas que precisam saber que se Deus fez uma obra tão grande na minha vida, me tirando literalmente da morte, num acidente terrível, no cumprimento do serviço militar em África e Angola, e se houve esperança para a minha vida, e se houve salvação para a minha vida, há salvação para a tua vida. Há esperança para a tua vida. Mas pastor, eu fui ao médico, eu fiz um exame de mama, e eu tenho um tumor, o médico tem até receio que já esteja com metástase, já tenha passado para o pulmão, eu estou muito aflita, estou muito angustiada. Você sabe,
eu conheci a morte tão de perto. O cheiro da morte me rondou 9 meses dentro de um CTI. Eu sei o que é a medicina cruzar os braços. Você tem ideia do que é uma necrose óssea, com necrose de tecidos, com ossos expostos, com bichinhos no sangue, cheiro fétido? Desculpe, mas eu tenho que lhe mostrar um quadro tétrico, um quadro devastador. E Deus restaurou cada célula. A artéria femoral amputada, Deus fez veias e artérias colaterais na minha perna. Você sabe por quê? Porque o Deus que me visitou naquele hospital militar lá em África e Angola é um Deus vivo. Não é um Deus, uma imagem pendurada numa cruz. Não é um Deus que tem seus ossos num pequeno espaço de contemplação e de adoração. Lá em Jerusalém, há um túmulo vazio há 2018 anos. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive em mim. E essa é a esperança. Essa é a esperança. Aliás, essa é a única esperança. Porque, então, todos os dias, quando alguém me diz, ore por mim, apóstolo, estou passando uma situação difícil em casa, nas finanças, com a família, doença, aflições, angústias. Eu não posso dizer à pessoa, coitada. Eu não posso dizer à pessoa, esta é a vontade de Deus, o seu sofrimento. Ou se eu fosse um pouco mais astuto, dizendo, isso é seu karma. É porque Deus quer assim, absolutamente. Deus não gerou filhos nesta terra para a doença, para a pobreza, para a miséria, para a depressão, para a angústia, para os tumores e para os cânceres. Deus nos gerou para sermos a imagem dEle, a glória dEle nesta terra. Então, eu me preparo todos os dias eu sou confrontado por pessoas nos diversos meios de comunicação que perguntam, há esperança para o meu caso? E me pedem, qual é a razão da sua esperança? O mundo está caindo aí, o senhor continua dizendo, eu creio, eu creio. Qual é essa razão? Isso não é uma utopia, Miguel Ângelo? Não, não é uma utopia. Isso é uma verdade. Cristo em mim é a esperança da glória. E se Ele fez na minha vida, e se Ele me tirou lá do vale da sombra da morte, meu amado, significa que não há impossíveis para Deus. Não há limitações para Deus. Você pode estar hoje num profundo abismo escuro de depressão, de angústia. Talvez você tenha uma doença, uma enfermidade que não lhe pertence, deixe já lhe dizer, mas que me levou ao zero, ao chão. Talvez você esteja tão inseguro que você faz uso de medicamentos de tarja preta, quem sabe, sem ninguém saber, alguém me assistindo, que tem feito uso de drogas. Começou com álcool, depois com marihuana, e depois com crack, e enfim, e aí é uma viagem ao submundo, porque drogas levam ao submundo da vida. E talvez você diga, apóstolo, nunca ninguém lançou uma boia, uma corda para me tirar desse fundo do poço, ou desse mar revolto, dessas ondas que se levantaram contra a minha vida. Você sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Porque não existe esperança fora de Jesus Cristo.
não existe esperança. Eu lhe digo isto repetidas vezes. Não existe esperança fora de Jesus Cristo. Talvez vocês tenham tentado com as cartas de tarô, com a cartomante. Ah, tem uma senhora cartomante. Eu não faço nada, apóstolo, sem consultar a cartomante. A minha pergunta é, sua vida mudou em alguma coisa? Isso lhe gerou esperança de dias melhores? Isso provocou na sua vida uma nova atitude em que você agora está determinado a se levantar e se erguer? Não. Mas não mesmo. Então, não é nas cartas, não é no tarô, não é no mapa astral, não é nos búzios, não é na leitura de mãos, não é na consulta aos astros, não é na quiromancia, falar com os mortos. Há algo muito maior do que tudo isso e que você não pode subestimar. Porque às vezes as pessoas dizem, mas agora o que dirão os meus colegas, empresários, se souberem que eu estou lendo a Bíblia? Olha, amado, vão se admirar. O que vão pensar os meus colegas do meu time de futebol ou do meu time de televisão, do empresariado, da magistratura, da arquitetura, da engenharia, da medicina, se souberem que eu passei a acreditar no Deus vivo? Agora você tem esperança. Agora você tem razão para viver. Agora sim. Se isto está acontecendo a partir de agora, isso significa que você está vivendo a vida de abundância. Então Pedro tinha razão. Pedro disse, olha, prepare-se, esteja sempre preparado, porque as pessoas vão te pedir. Quantas vezes eu fui a hospitais, a presídio, onde absoluto desespero e limitação de vida. Quantas pessoas nesta terra hoje podem dizer, eu conheço um Deus vivo, porque viram a esperança na minha vida. E disseram, se Deus fez com Miguel Ângelo, pode fazer comigo, imagina. Isso é maravilhoso. Sim, apóstolo, mas então como é que isto acontece na vida da pessoa? Eu tenho que fazer o quê? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Não, o preço já foi pago. Jesus já o pagou. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Nenhum, porque Ele já fez o seu sacrifício eterno, de uma vez e para sempre. A Bíblia diz, por um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então é como, apóstolo? É por fé. Eu lhe repito, é por fé. A fé é a certeza, a fé é a convicção. O justo vive por fé. E eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quer dizer que fora do Evangelho não há salvação. Fora do Evangelho há condenação, há morte. Há águas absintosas, há farinha na panela. Fora do Evangelho não há esperança. Qual é a esperança que alguém nesta terra pode lhe oferecer perante um país fragmentado nas suas bases, nas suas estruturas mínimas? Qual é a esperança? A esperança é que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabe que quando o ímpio governa, o povo geme. Então qual é a esperança? A esperança é Jesus. E eu venho hoje em nome do Deus vivo, e tão certo como Ele vive, o meu Deus vive, e tão certo como Ele vive, e perante a face de quem eu ando, que se você hoje entregar a sua vida a Jesus, se você hoje se render, se você hoje abdicar de todo o sistema
espiritual, ocultista, se você se voltar para o Jesus, o Senhor, então a sua vida será transformada e você terá esperança. E outros perguntarão a você, qual é a razão? Você, no meio de um caos da sociedade, você está aí determinado, ousado, encorajado, feliz, certo de que você está na presença de Deus. E você vai responder exatamente conforme eu tenho lhe falado. A minha esperança é Jesus Cristo. A minha esperança é Jesus Cristo. Então, entregue a sua vida. Renda-se a Ele. Uma oração simples. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu me rendo aos teus pés. Eu declaro que tu és o Senhor da minha vida e que eu sou salvo. Tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Sua vida mudou. Agora você vai passar a ver os efeitos desta semente que foi semeada no teu coração. Agora você vai ver os efeitos desta semente. É porque a palavra é como uma semente. Né? A semente que é semeada em boa terra, ela começa a germinar, dá frutos a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Muito bem, hoje é terça-feira e eu quero dizer que se você me assiste pela Bandeirantes pela manhã, às 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, um grande encontro sobre a visão de Deus com o apóstolo Miguel Ângelo. Você sabe que nosso encontro aqui, pela televisão, pela rádio, isto aqui não é um mero acaso. Isso não é uma coincidência. Olha, coincidentemente, eu liguei a televisão e tinha um pastor falando, não, isto é um plano de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te separou, o Senhor te escolheu, o Senhor está dizendo, venha para nós, venha participar da Igreja Cristo Vive. Nossa catedral está situada na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Venha para cá. Você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa da graça do Senhor. Você precisa de crescer na graça e no conhecimento, porque você estará sempre preparado e você responderá a todos qual é a razão da sua esperança. A minha razão da minha esperança não está na economia. A razão da minha esperança não está na mudança do governo. A razão da minha esperança não está num partido, num sindicato. A razão da minha esperança está em Jesus Cristo. Ele sim é a esperança da vida eterna. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Estamos já chegando no final do nosso programa. Faço isto sempre com muito carinho, muito amor e muito respeito e temor. Mas se este programa tem tido repercussão espiritual no seu coração, ajude-nos a mantê-lo. Este é um programa no Rio de Janeiro e depois vai pela TBN para o mundo inteiro. E nós precisamos de pessoas que amem a evangelização e que queiram investir um pouco da sua vida, ou quizás muito da sua vida, para que a palavra de Deus corra. Ligue para nós, 3017 9090 e invista. Uma semente, por menor que seja, a repercussão é muito grande. Em nome de Jesus. Amém? Lembrando então, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, o 8º Congresso Feminino da Igreja. Mulher, qual é a tua visão? Inscreva-se, telefone 3017 9090. Nós voltamos amanhã. Em nome do povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, que dá o suporte a esta programação, nossa equipe de televisão, meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todos nos unimos em nome do Senhor e declaramos bênção e favor de Deus sobre a sua vida. Olha, você sabe aquela luta que você estava tendo há algum tempo? Deus já te deu a vitória. Graça e paz. Até amanhã.